Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra. Nós vamos iniciar então hoje o livro, o estudo, melhor dizendo, do livro do Eclesiastes. Então, antes que a gente entre aqui no livro e comece já a fazer algum comentário, 3 livros eu quero sugerir para vocês, tá? Vou mandar lá no grupo também. A gente manda a capa e até mesmo faz uma pesquisa de valores aí para ver se acha mais em conta. Ó, Eclesiastes, tá vendo? Eclesiastes, comentário bíblico. Deixa eu colocar na outra câmera ali também, ó. Eclesiastes, pronto. Eclesiastes aqui, ó. Excelente livro. Walter Kaiser Jr. é o nome do teólogo e do comentarista. Excelente, excelente. Esse teólogo, eu estou dizendo, tem um livro dele de outros temas, tá? Esse aqui de um brasileiro, pastor Ed Renekiewicz. Eu acho que eu indiquei para vocês, talvez em outra ocasião, não lembro. O livro mais mal-humorado da Bíblia. Olha que curioso, né? Então deixa eu colocar ali também, ó. Ed Renekiewicz, o livro mais mal-humorado da Bíblia, tá? Ó o limãozão aqui, ó. Limão, porque é azedo mesmo. A acidez da vida e a sabedoria de Eclesiastes. É o que ele aborda aqui. Excelente livro, fantástico. Esse é bom demais. E ele é baratinho, viu? E esse aqui já é mais teológico, né? Esse aqui, ele é bem reflexivo mesmo, é uma reflexão, a abordagem filosófica é muito interessante, né? Muito interessante. Esse tem um comentário já mais equilibrado, né? Nem tanto teórico, né? Como é esse, por exemplo. Esse aqui já é mais um teológico mesmo, né? Teológico, excelente, para quem quer conhecer mesmo, ó. É que eu tô colocando 2 câmeras, né? Ali e aqui, pronto. Deixa eu ver aqui, sem reflexo. Tá vendo, ó? Eclesiastes. Como tudo na Bíblia, Eclesiastes aponta para o Evangelho da Salvação. Excelente também. Então são 3 livros que comentam o livro de Eclesiastes, que é o que a gente vai estudar, mas eles têm abordagens diferentes, na verdade são pessoas diferentes, né? Então eles comentam de uma maneira, cada um no seu estilo, na sua compreensão e na sua proposta também de abordar esse livro, tá? Então vale a pena vocês aí reservarem um valor aí, 35, 40 e pouco. Eu vou fazer uma pesquisa, eu mando para vocês lá. Mas assim, um deles, se puder os 3, melhor ainda. Não puder agora, põe na lista aí, economiza uma pizza no final de semana, no mês, você compra um livro desse tranquilamente. É aquela pizza ainda de mussarela. A mais baratinha, acho que consegue, né? Vamos lá, queridos. Eclesiastes, então, se vocês puderem abrir a Bíblia, no livro do Eclesiastes, né? A palavra Eclesiastes vem aí da ideia, né? De uma pessoa que ela preside uma reunião. Não tem a palavra igreja, que é eclésia, né? Que é a reunião, é a congregação. Então, o Eclesiastes seria o orador, o pregador, tá? Esse seria o sentido da palavra, ou alguns sentidos, né? Que é possível na palavra Eclesiastes, tá? Que quer dizer o pregador, o orador, aquele que preside uma reunião, aquele que fala para um público, né? Seria mais ou menos nesse sentido aí, tá? Então, Eclesiastes, o livro de Eclesiastes é o 3º livro de Salomão, né? E a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente, né, quem escreveu, mas é o 3º livro de Salomão. Cantares de Salomão, que nós vamos estudar na próximo livro, Salomão escreve na sua juventude. Provérbios, que nós estudamos, né, nas semanas passadas aí, ele escreve na sua meia-idade, e aqui o Eclesiastes no final da sua vida, ou seja, na velhice, é que ele escreve o livro de Eclesiastes. Ele vai falar sobre a procura do sentido da vida. É um livro que ele tem uma categoria, a gente chama na teologia de sapiencial, livros de sabedoria, né?
E também ele é um livro que nós poderíamos colocar na categoria de filosofia, tá? Então é um livro mesmo que ele entra aí nessa perspectiva filosófica, né, de questionar a complexidade da vida, o sentido da vida, enfim, poderíamos também categorizá-lo dessa forma, tá? Então 4 são os pensamentos, e aí se vocês já quiserem anotar, né, esse esqueleto que eu faço, esse esboço que eu faço aqui do estudo, e vocês não vão achar em lugar nenhum, em livro nenhum, porque são esboços meus, né? Sou eu que vou elaborando aqui, vou construindo a aula. Então esse esboço aqui, lógico, pego de um livro, pego do outro, reflexão daquilo que já aprendi, aquilo que lembro, aquilo que reflito na hora, e a gente vai construindo. Então esse esboço aqui, ele é único, né? Então se vocês quiserem aí, inclusive a partir deles, vocês também vão fazendo os comentários de vocês, né? O que eu vou falando aqui, vocês anotaram lá de repente uma frase que eu falei, aí você anota outra coisa que vem na sua cabeça, tal, e a gente vai construindo. O estudo, ele é interessante por isso, né? Porque a gente vai pensando, refletindo, concluindo, né? Algo muito rico demais, amados. Porque a gente vai trabalhando no nosso pensamento, e o Espírito Santo, inclusive, vai em cada um de nós, né? Quando a gente absorve, porque eu estou falando aqui para vocês, por exemplo, aqui tem 3 alunos, poderia ter 5, 10, 20, poderia falar com 100 pessoas, né? Cada um absorve diferente, compreende diferente, né? Enfim, então o Espírito Santo vai trabalhando na vida de cada um de nós a partir dessa nossa atenção, dessa nossa reflexão, abrir o coração para a gente ouvir a palavra de Deus, né? O ensino bíblico, né? E no ensino bíblico eu não tenho dúvida que tudo que eu ensino, algumas coisas não é exatamente aquilo que Deus queria que eu falasse, mas eu tenho a convicção também, pela graça e a misericórdia de Deus, que algumas coisas do que eu falo é o próprio Deus de alguma maneira comunicando para a gente a sua palavra, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Não sou soberbo de achar que tudo que ensino é assim, é aquilo mesmo, é isso, é o Espírito Santo me guiando em todas as palavras. Também não sou soberbo, mas eu entendo também que alguma coisa, né, que a gente compartilha, pode ter certeza que o Espírito Santo está usando aí para edificar as nossas vidas. São sementes que vão sendo semeadas, né? Então vamos lá, 4 pensamentos básicos para o livro do Eclesiastes. 4 pensamentos básicos para o livro do Eclesiastes. O primeiro pensamento: a busca do pregador por valor à vida. Então, a busca do pregador por valor real, né, na vida. Então, como a gente falou que é o pregador aqui, o Eclesiastes é o pregador, quem está escrevendo, Salomão, né, nessa categoria de pregador, de orador, ele então está buscando o valor real na vida, tá? Nesse livro é o que ele busca aqui, né, nos pensamentos, nas reflexões. Ele conclui que tudo é vaidade. Então, ele busca o valor real da vida e ele conclui: tudo é vaidade. E a gente vai ver, inclusive, a respeito dessa palavra vaidade, o que significa, né? Segundo pensamento: razões para as frustrações da vida. Então, Salomão, no livro de Eclesiastes, ele vai falar sobre as razões que frustram, né? Que causam frustrações na vida. Então, razões para as frustrações da vida. Terceiro pensamento: ele vai falar sobre alguns modos melhores para viver a vida, apesar dela ser vazia. É vaidade a vida é passageira, a vida é fútil, a vida é rápida, a vida é vazia, tá? Mas apesar disso, ele vai falar sobre alguns comportamentos, algumas decisões, né? Modos melhores para viver essa vida, apesar dela ser curta e dela ser, como diz Tiago lá no Novo Testamento, né? Um vaporzinho, algo que aparece e desaparece rapidinho. É a vida do ser humano, curta. 4 e último pensamento: a única satisfação que há para um homem. Ele vai falar sobre uma única satisfação que existe para o homem, né, na visão dele, na perspectiva dele, nesse livro aqui, tá bom? Então, nós já falamos quem escreveu, que é Salomão, né? A gente vê no capítulo 1, vocês estão com a Bíblia aberta aí, ó, mas o capítulo 1, Eclesiastes, capítulo 1 e verso 1. Ele vai falar aqui, ó, palavras do pregador, tá vendo? Filho de Davi, rei em Jerusalém. Então aqui a gente conclui, é unânime, todos os estudiosos entendem que esse rei em Jerusalém, filho de Davi, é o próprio Salomão, né? No verso de número 12, inclusive,
ele ratifica, ele confirma, e ele diz assim, ó, eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Claro que houveram muitos outros reis em Israel, mas filho de Davi, né, e pelo estilo literário, enfim, é Salomão, isso é unânime. Onde ele escreveu? Onde ele estava? Lá na cidade de Jerusalém, tá certo? Quando ele escreveu isso? Bom, eu falei então aí no final da sua vida, né? Cerca de 935 a.C., tá? Mais ou menos no ano 935, né? Antes de Cristo. Qual é o tema deste livro? Qual é o tema? A nulidade, ou seja, aquilo que é nulo, né? A nulidade da vida à parte de Deus, tá? Então ele vai falar que a vida à parte de Deus, ela é fútil, ela é vazia, ela é oca, é a palavra vaidade, né? A palavra vaidade tem alguns sentidos no hebraico que a gente poderia traduzir para o português, nós traduzimos por vaidade, mas é possível também traduzir por névoa de nada. Sabe o nevoeiro? Névoa de nada. Oquidão, algo oco. Ou seja, vazio, nada. Seria isso, né? Então ele conclui, a vida é vazia, a vida é um nada, a vida é um oquidão, a vida é uma poeira. É como Tiago, né, que eu falei que ele disse, é uma névoa, né, que aparece, uma neblina e daqui a pouco se dispersa e se desfaz e desaparece. Então esse é o tema do livro. Por que ele escreve esse livro aqui? Para questionar se a vida tem sentido sem um relacionamento pessoal com Deus. Então é para isso que ele escreve, para questionar isso, né? Para pensar se a vida tem algum sentido sem um relacionamento pessoal com Deus, tá? Então vamos lá. Eclesiastes é um livro inspirado, né, das Escrituras, mas não de revelação. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar para vocês aqui, né, se vocês quiserem anotar isso aí, o primeiro ponto, Eclesiastes é um livro inspirado, né, ou seja, o Espírito Santo que conduziu ele para, inclusive, ele fazer parte das Escrituras Sagradas, mas não é um livro de revelação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tudo que foi escrito ou que Salomão escreveu, há algumas coisas que não é uma revelação de Deus como verdade, tá? São observações e conclusões do Salomão. A gente vai ver o propósito de tudo isso. Quando a gente, por exemplo, pega os Salmos, que nós estudamos já, o Davi disse lá, sou velho, já fui moço, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso não é uma verdade revelada, tá certo? Não é uma revelação de Deus e serve para todas as pessoas. Não, na experiência de Davi foi isso que ele viveu, isso que ele concluiu, né? Então há experiências pessoais das pessoas que estão relatadas, mas não são verdades em si. Não é uma revelação de Deus como uma verdade, tá certo? Satanás fala no livro de Jó. Aliás, Satanás, ele fala, né? Ele tem falas, as falas de Satanás são registradas nos livros, mas não quer dizer que é verdade o que ele falou, só porque está lá registrado. Entenderam, amados? Tem alguma dúvida dessa questão? É inspirado, mas não é revelação, no sentido que o que ele escreve aqui a gente vai ver, né? Porque ele está tratando de uma perspectiva da vida sem Deus, sem a eternidade. Ele só está avaliando a sua vida aqui, ó. Salomão, no final da sua vida, ele perde os pontos de apoio espirituais que ele tinha. E ele começa a adorar os deuses das suas esposas estrangeiras, pagãs, não é? E aí ele, com a sua inteligência, decide estar decide estar explorando a experiência humana com a sua inteligência. Só que ele se limita em fazer isso, né, avaliar isso em tudo que acontece debaixo do céu. Olha a expressão que é usado muito aqui no livro de Eclesiastes, né? Então o que ele faz? Ele usa a sua inteligência, ele vai investigar, ele fala isso inclusive aqui no capítulo 1, verso de número 13, ó, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadou em ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Então ele, com a sua inteligência, né, foi avaliar tudo o que é possível
na experiência humana nessa vida aqui. Então ele não leva em conta a eternidade, ele não leva em conta Deus como sendo a fonte da sua vida e o propósito da sua vida. Ele vai investigar quais são os propósitos, sentidos, significados, tá certo? Da vida humana aqui, naquilo que a gente tem como experiência aqui. Se essas coisas preenchem a alma, se essas coisas são suficientes para a existência humana. Tranquilo, amados? Até aqui? Só para não haver confusão, porque até mesmo eu quando li, né, eu falei, opa, vamos ver aqui, porque parece que tem um negócio meio estranho. Quando a gente fala assim, não é revelação, né? Falou, mas calma aí, esse livro não é inspirado? Não, não é isso que a gente está falando. O livro é inspirado, mas o que está aqui escrito não é uma revelação como verdade absoluta para todos nós, tá certo? Se tiver alguma dúvida, por favor, me interrompa aí, tá? Que eu sei, como eu falei, é um livro de sabedoria, é um livro de reflexão filosófica, então às vezes a gente tem algumas falas, né, que parecem ser meio desencontradas, meio estranhas, tá? Então para que não haja nenhuma má compreensão, né, questione aí se alguma coisa não encaixar na cabeça, assim, como eu digo assim, não faz sentido. O André está falando um negócio estranho aqui. Isso aqui para mim é muito estranho, isso aqui é um ensino errado. Então, se tiver uma coisa desencaixada dessa forma, falou, André, calma aí, explica de novo aí, você falou uma coisa, mas está meio confuso, tá bom? Então, bora combinar isso aí, hein? Então, Eclesiastes é um relato preciso do raciocínio de Salomão, olha só. Mas nem tudo que ele escreve é verdade, né, absoluta. Esse livro está na Bíblia para fazer com que nos lembremos de uma verdade importante. Qual é essa verdade? Bom, algumas das palavras deste livro inquietam mesmo, é um negócio inquietante, faz a gente, né, refletir, pensar e ficar assim meio suspenso, pois parece contradizer outros ensinamentos, né, da Bíblia. É importante lembrar que nem todas as palavras em Eclesiastes têm por objetivo relatar com precisão as reflexões de Salomão e expressar de modo convincente uma mensagem vital para a vida, né, necessária a todos os seres humanos. A mensagem é que sem Deus, olha só, qual é a mensagem aqui? É que sem Deus e a perspectiva que sua palavra dá, a vida humana, na verdade, não tem sentido. Aqueles que se esforçam para encontrar sentido para a vida sem Deus estão condenados ao fracasso, que é uma verdade global, né? Que Salomão, o mais sábio dos seres humanos, descobriu, inclusive muito tarde, né? Me parece que ele morre na idolatria. Me parece que de fato ele abandona, né, o Deus verdadeiro e se corrompe aí na adoração dos deuses pagãos, como eu disse, as suas esposas. Isso foi até uma advertência que Deus deu lá em Deuteronômio, né, dizendo que se um rei ele assumisse, né, o reinado em Israel, ele tinha que ter muito cuidado e não fazer aliança, com os povos em volta, e não tivesse muitas mulheres, porque essas mulheres certamente, as mulheres pagãs, certamente iriam corromper o seu coração. E de fato, isso está lá em Deuteronômio. A gente está falando, né, sei lá, 500 anos para trás de Salomão. E Deus já alertou sobre isso, mas foi o que aconteceu porque ele não deu ouvido à palavra de Deus, ele se perdeu na sua própria sabedoria. A palavra de Deus nos ensina, amados, olha que coisa importante, que a sabedoria, mesmo ela vinda de Deus, como foi o caso de Salomão, não é o tudo, não é o suficiente. Vocês lembram do finalzinho do livro de Provérbios que nós estudamos? Que foi mais ou menos isso que eu pontuei, que a gente colocou? Que a sabedoria, ela não é suficiente, é preciso buscá-la, é preciso aplicar ela na vida. São os caminhos, vocês lembram disso ou não? Eu posso até dar uma recapitulada aqui, só para a gente lembrar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sim, tá aqui, a gente falou, né, no livro passado de Provérbios, os caminhos, né? Então, buscar a sabedoria, um caminho de sabedoria, a gente precisa buscar o conhecimento, o entendimento, a compreensão e tal. Mas tendo a sabedoria não é suficiente. Eu tenho, eu compreendo, eu sei. Porque o desafio é praticar a sabedoria, né? Que é um caminho de obediência. Então, lembrando agora, amados, acho que foi a última aula mesmo, né? Semana passada. Então, olha só, o Salomão, ele tinha sabedoria, mas não lhe garantiu, né, a sabedoria em si não lhe garantiu a estar vivendo por toda a sua vida, fazendo a vontade de Deus. A sabedoria não é tudo.
A dependência de Deus, tá certo? É o que nos vai garantir esse sustento para a salvação. Então essa dependência diária, não confiar em si mesmo. O próprio Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 5, se não me falha a memória, ele vai dizer, não te apoies, né? Não te estribes. É o termo que usa aqui, pelo menos na minha versão, né? Diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, né? Não te apoie no teu próprio entendimento. Então Provérbios, capítulo 3, verso 5, olha só. Confia no Senhor e não te apoie, tá certo? Não confie na sua própria sabedoria, ainda que você tenha de fato uma sabedoria bíblica, né? Conselhos bíblicos, entendimento bíblico, mas a gente precisa ter muito cuidado, amados. Nunca seremos suficientes, nunca saberemos o tudo. E ainda que a gente saiba muita coisa, sempre a graça de Deus que pode fazer com que essa sabedoria se torne concreta na nossa forma de viver diariamente diante de Deus, dependendo exclusivamente da sua graça. Não podemos confiar nas nossas experiências de vida, ainda que a gente tenha 50, 60, 70 anos, né? Que tem uns, infelizmente, eles pensam, não, eu já tenho a bagagem de vida, já dou conta disso. Não, amados. A gente pode ser instruído da forma que for, ter experiências na vida, ter passado por um bocado de coisa na vida, mas sempre devemos entender que dependeremos da graça de Deus, sempre. É por isso que pode ser a coisa mais simples que a gente precise fazer, mas sempre nesse entendimento e buscando a orientação de Deus, dizendo, Senhor, me guia, me direciona, me esclarece, ainda que seja uma coisa assim, sabe, boba, né? Como a gente fala, simples, mas nunca, em coisa alguma, eu devo me apoiar no meu próprio entendimento. É o que diz o provérbio que o Salomão escreveu. Então, olha só. Ele escreveu, ele tinha um entendimento, mas ele não aplicou à sua vida isso, né? Então é um negócio muito complicado. É o que a gente fala, né? Prega, mas não vive. Sabe, mas não pratica. Né? Então, irmãos, só por Deus. Quando eu penso nessas coisas, me vem um desespero, né? E meu desespero é o seguinte, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Não me deixa ser enganado, né, por uma falsa inteligência que eu acho que eu adquiri, né, por uma sabedoria que eu acho que eu tenho, que é o suficiente. Me veio um desespero no coração e eu conversando com o irmão, ele disse para mim, André, o nosso risco, a gente que ensina, a gente que prega, a gente que orienta pessoas e aconselha pessoas, o nosso risco é confiar na nossa própria inteligência, né? A nossa inteligência nos trai, o nosso coração é enganoso. Então a soberba, ela pode assaltar o coração daquele que vai adquirindo sabedoria, entendimento, conhecimento. É muito complicado, amados. A humildade é talvez aí um dos segredos, né, para que a gente não se perca nessa estrada da busca do conhecimento e do entendimento de Deus. Humildade, ouvir o outro, se dobrar diante de Deus, não só em oração, mas se curvar diante de Deus para ouvir todas as pessoas que possivelmente Deus está usando para nos advertir, né? Para falar assim, baixa um pouco a bola aí, meu filho, calma que você não é tudo isso aí não, né? Calma que eu te dei entendimento, te dei sabedoria, te dei uma compreensão aqui nessa área da vida, mas calma que você não é o último salgadinho no fundo do pacote, a última Coca-Cola gelada no deserto, o último biscoito no fundo do pote. Não, não é não. Diga aí, Douglas, tu quer falar alguma coisa, Douglas? Douglas? Não, quero assim, nessa questão que ele falou e não conseguiu aplicar no Eclesiastes. Mas ele não conseguiu aplicar porque ele já estava tendo essa decaída dos outros deuses, já está pegando na esposa dele, porque é sido bonito, porque ele que era Deus deu a sabedoria para ele. Sim. Como ele estava, né, já perdendo essas colunas, então por isso ele talvez não tenha conseguido aplicar aquilo que ele mesmo falou. Sim, vamos lá. Eu acho que até em outra ocasião eu devo até ter pego essa passagem com vocês, mas vamos pegar novamente, né, se eu peguei e expliquei. Deuteronômio, capítulo de número 17. Vou tentar responder, tá, Douglas? A tua pergunta com essa passagem bíblica e a gente fazendo essa ligação, que isso tem a ver com o comportamento de Salomão, tá?
Então, Deuteronômio, capítulo 17, do verso 16 até, deixa eu ver se o 19 é suficiente. 19 para 20, né? 20, até o 20, tá? Então, Deuteronômio, capítulo de número 17, verso 16 ao 20. Vamos ler aqui e aí a gente faz o comentário. Porém, não multiplicarás para si cavalos. Aqui está falando sobre a ordem de Deus, como eu disse, né? Há 500 anos antes de Salomão, tá? Moisés escreve aqui. E aí, nessa ordem de Deus, Deus estava já colocando os parâmetros, né? Para aquele que possivelmente poderia assumir um governo, porque até até Saul, Israel não tinha rei. Israel era governado, orientado pelos profetas, né? Vieram juízes. Na verdade, juízes é uma espécie, porque os juízes eles não eram reis eles não eram governantes sobre uma nação, né? Os juízes eles eram governantes locais. Então, de uma tribo era um juiz lá, nós estudamos, vocês lembram que a gente estudou isso? Né? Os juízes eram uma espécie de líderes que Deus levantava, né? De quando em quando, para livrar Israel lá de alguma situação, direcionar Israel, porque Israel se perdia, cada um fazia o que queria da sua vida e ninguém obedecia a lei, os profetas, me parece que nessa ocasião não estavam atuando, né? Como a gente vai ver depois na história de Israel, nos livros de Samuel, Reis, Crônicas, enfim, e os demais para frente. Então, assim, Saul foi o primeiro rei, né? Aí depois, sim, a partir de Saul, isso aqui é o que deveria ser aplicado aos governantes, né, os monarcas de Israel. Porém, as ordens de Deus. Porém, não multiplicarás para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos, ou seja, fazer o povo voltar para o Egito, fazer aliança com o Egito, numa questão comercial para ter vantagens financeiras e políticas, né? Essa é a questão aqui. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Verso 17. Tampouco para si multiplicará mulheres. Está falando sobre o rei, hein? Para que o seu coração se não desvie, oh meu Deus, não se desvie, nem prata nem ouro multiplique muito para si. Será também que quando assentar sobre o trono do seu reino, então escreverás para si um traslado, quer dizer, um escrito, né? Um escrito desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para fazê-los, para praticá-los. Para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Bom, vamos lá. Então havia ordem para o rei não voltar para o Egito, não multiplicar muito para si riquezas, né? E não ter muitas mulheres, porque essas mulheres iam corromper o coração dele, tá? E aí pegar então esses três aqui, essas três advertências, orientações, e escrever num livrinho, colocar do lado do seu trono, todos os dias ler, para que ele não se desviasse disso aqui, né? O que Salomão fez? Voltou ao Egito, fez aliança política com o Egito, multiplicou riquezas muito além do que deveria, muito além do que Deus lhe deu, oprimindo inclusive, colocando muitos impostos sobre a nação de Israel, depois, né, dos outros filhos dele lá, que a gente vai ver que isso deu um problema danado, e dividiu o reino depois inclusive, e teve muitas mulheres inclusive, a Bíblia vai dizer que foram 1000 mulheres, literalmente 1000, parece que foram 300 mulheres e 700 concubinas, né? 1000 mulheres ele teve, que eram mulheres dele, particular dele. Olha só, que harém, né? Então, ou seja, o que ele fez? Ou o que ele não fez? Ele não fez isso, que é o último ponto aqui. Não escreveu isso e não leu todo dia, não meditou, não refletiu, não buscou na lei do Senhor. Ou seja, foi reger a sua vida por ele mesmo. Ou não aplicou na sua vida.
né? Então, quando ele começou a se corromper, quando ele começou a se desviar, acredito eu, quando ele deixou de ler a palavra de Deus, quando ele deixou de ter as escrituras sagradas, a palavra de Deus como um norte na sua vida, como um conselho maior na sua vida e confiou na sua própria sabedoria. Olha só, irmãos, ele que escreve para não fazer isso, ele fez. A Bíblia está nos mostrando, o ser humano é falho, pode ser quem for, o Salomão é falho, o Moisés é falho, o Elias é falho, o Davi é falho, né? Quem quer que seja, é o ser humano. E deixou ainda, quando Deus vai mostrando aqui, quando os homens, eles não seguem, não obedecem, não confiam, né, na palavra de Deus, a tendência é se perderem na vida mesmo. E o que aconteceu? O que Deus disse, a consequência. Deixou então do mandamento de Deus, as mulheres corromperam o coração dele. A gente vai ver no final da vida de Salomão, né? Nós vimos inclusive que ele se perdeu mesmo, né? Pelo menos o que o texto mostra, que quando ele morre lá, ele está num contexto de idolatria, está num contexto de adoração dos deuses pagãos, porque as suas mulheres envolveram ele nisso, né? Então a gente percebe que foi isso, Douglas, tá? Que ele foi se perdendo, né? Que a pessoa não é que dorme salvo e acorda perdido, é um processo, né, irmão? Não é que ele era o homem de Deus à noite e de manhã era um desviadão, não é isso. Ele foi deixando, né, alguns mandamentos de Deus, foi confiando em si mesmo, e as mulheres, as mulheres pagãs que eram, essas mulheres na verdade eram assim, ele fazia aliança política, naquele contexto cultural, a aliança política incluía, né, tem lá o camarada lá, o governante do Egito, fazer uma aliança política com ele, tá bom. Nessa aliança política, a filha dele é dada em casamento, entendeu? Para outro governante. Então ele fez, não é que ele fez 1000, mas ele fez muitas alianças políticas. E era prática, a filha do governante, né, era dada em casamento. E não quer dizer que ele tinha relação sexual com as 1000, tá certo, irmão? Ele tinha à disposição essas mulheres, era de direito dele essas mulheres, né? Até na questão sexual, mas ele não tinha. E nem com as 300, eram 300 mulheres mais próximas, né? E essas 700 à disposição, que chama de concubina. Aquela mulher que é direito seu de você, naquele contexto cultural, irmãos. Tá bom? Não estou dizendo que essas coisas é aprovado por Deus, não, né? Mas havia esse contexto cultural. Mas ele, me parece que ele tinha mesmo, era uma mulher só, né, que era a Sunamita, pelo menos é o que ele escreve lá, que ela era a amada dele e tal, ele tinha outras mulheres, de repente até poderia, né, ter lá uma relação sexual com outra, né, porque ele tinha direito, era rei, enfim, mas não quer dizer que a gente fala, nossa, 1000 mulheres e o cara dava conta, não dava, o homem não dá conta de mais de uma, às vezes não dá nem de uma, né, os homens aí querem ter não sei quantas mulheres, nem de uma dá conta, né? Então só pra, não é verdade? É verdade, hein? É verdade, né? A gente sabe que é. Eu não estou falando na questão da cama, irmão. Não estou falando na questão sexual. Estou falando na questão da vida mesmo, do relacionamento. É isso que eu estou dizendo, né? Então, como que você vai lidar com um relacionamento onde tem 2 mulheres? Isso nunca deu certo na Bíblia. As questões afetivas, né? As discussões, enfim, isso não foi assim que Deus criou, né, o homem para ter mais de uma mulher, e nem também a mulher, lógico, mais de um homem. Então, o casamento ele tem que ser entre um homem e uma mulher, né? A poligamia, a bigamia, quer dizer, mais de uma mulher ou várias mulheres, isso é antibíblico, nunca deu certo na vida de ninguém. Ora, diga o Jacó, avalie a vida de Jacó, você vê lá que coisa horrível, irmão. Jacó lá tinha hora que não dava conta, tinha que tomar afrodisíaco. As mulheres disputavam ele, eu te dou isso aqui, eu deito, porque cada dia tinha uma mulher, ele deitava com a mulher, né? Era a Lia e a Raquel, e era uma disputa com as duas, e às vezes uma comprava o dia da outra. E o Jacózão lá se perdendo, coitado. Ele dizia, ainda morro disso. Mas vamos lá, mas não estou falando nessa questão sexual, estou falando que, olha a briga que deu, os filhos, né? Quer dizer, é algo que é antinatural. Então Salomão, ele entrou por esse caminho de desobediência a Deus e ele se perdeu mesmo, tá bom? Vamos lá. Então ele não aplicou, né? Fica o alerta para nós. Aliás, vamos pegar um texto bíblico do Novo Testamento, me veio agora em mente esse livro, que é Mateus, capítulo de número 7, verso 24.
em diante, se não me falha a memória, né? Que a gente já faz o link com o Novo Testamento, que isso serve para nós também, inclusive na boca de Jesus, né? Isso sai da própria boca do nosso Salvador. O capítulo número 7 de Mateus, versículos de número 24 até o 27, olha só, essa questão de cumprir, de praticar a palavra. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Chuva desceu, né? Dificuldade que vem, inclusive, muitas vezes gerada por Deus para trabalhar o nosso caráter. Chuva. Também veio os ventos soprar, correram os rios, né? Vem aqui, os rios combatendo contra o alicerce da casa, embaixo. Aquelas dificuldades, provações e lutas que vêm, muitas vezes gerada pelo inimigo da nossa alma, né? Por Satanás. Combateram, os ventos sopraram na lateral da casa. Os ventos sopram, né, de uma forma horizontal. Aquelas dificuldades da vida natural, outras pessoas dificultando a nossa vida, né, um ambiente hostil, perseguição, mas mesmo assim a casa ficou firme, tal. Verso 26. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. O que Jesus está dizendo aqui? Quem pratica a minha palavra, possivelmente, né, vai resistir sim às grandes dificuldades da vida e vai permanecer firme na sua presença.